gente fez na outra aula, que a gente gravou, a gente tinha o conceito de listas lá criado, né? Dentro desse conceito de listas, a gente criou um tipo apontador, que era um tipo inteiro, depois definimos um tipo chave, definimos um tipo item, definimos a lista, né? Dentro dessa lista, então, ele tem um item, que é um array de 1 até o tamanho físico do tipo item, e um tipo an, que é do tipo integer, que determina a quantidade de elementos que eu vou ter dentro da minha lista. A gente definiu alguns conceitos aqui, que seria faz a lista vazia, né, que ela vai criar a lista vazia, né? Eu tenho uma função para verificar se ela está vazia, uma outra para verificar se ela está cheia, e daí as rotinas que a gente criou, que é para inserir ela no final, inserir um tipo item, para inserir um tipo item dentro de qualquer lugar, dentro dela ela vai verificar se é a última posição e ela vai inserir no final, ou vai alocar o espaço que precisa ser colocado. Vamos desligar os monitores aí, por favor. Tem a rotina de pesquisa, onde eu passo a lista, eu passo um tipo chave e um booleano para dizer se eu quero encontrar ou não dentro dessa minha lista. Dentro dessa rotina, eu começo com a primeira posição, enquanto, como a minha lista está ordenada em ordem alfabética, eu vou verificar, enquanto a minha chave que eu tenho de acesso for maior do que o que eu tenho na posição, ele vai para o próximo, ou até eu chegar até o final, que seria o K menor ou igual ao tamanho lógico, ao tanto, está definido. Se eu quero encontrar, significa que eu quero alterar ou eu quero excluir, então eu devo encontrar o elemento dentro da minha lista, e para mim verificar se eu encontrei, eu vou verificar se a chave que eu estou procurando é igual ao elemento que está na posição. Caso for, eu vou retornar a posição a qual eu encontrei esse valor. Caso contrário, retorna 0. Caso eu não queira encontrar, leve em consideração que eu quero fazer uma inclusão, eu quero incluir, e neste caso eu não quero encontrar. Mas eventualmente eu não quero encontrar, mas eu posso por um acaso encontrar. E caso eu encontre, ele vai retornar o valor 0, indicando que esse elemento já está na minha lista. Caso contrário, vai retornar a posição onde eu devo colocar esse valor que eu entrei como chave. Tá? Bom, aí tem as outras rotinas que a gente criou, que seria a mensagem, a gente criou a questão do confirma, a rotina de inclusão. E daí a tarefa que ficou para vocês era baseado nesse da inclusão, criar a alteração e a exclusão. Né? Bom, o que ocorre aqui? Dentro das rotinas que tem para fazer a alteração, nós combinamos que ele vai buscar os dados e ele vai remover o elemento que está dentro da minha lista. E uma vez que ele remove esse elemento, eu mando inserir. A hora que eu ler o novo valor de chave, ele vai buscar qual a posição que eu devo inserir esse elemento, ele vai fazer uma nova pesquisa e vai trazer qual a posição que eu devo colocar esse valor. Certo? Ou seja, a alteração ele vai ser um remove, uma exclusão, na verdade um remove que eu tenho o valor já, e depois um insere. E para isso eu tenho que ter a posição a qual eu vou inserir o elemento. Tá claro? Dentro do material que eu passei, tinha, além dessas questões, tinha relatório, que era o quê? Para mim listar os elementos que eu tenho dentro da minha lista. É isso? E tem 2 itens que ficou para trás, que não está aqui dentro dessa relação aqui, que é eu pegar uma lista e dividir ela em 2 listas, segundo um critério, e tinha o contrário, pegar 2 listas e fazer virar uma só. Tinha mais tinha um terceiro item, né? O que era o terceiro item? Tinha a questão dos métodos de ordenação lá. Ordenar por um outro campo que não seja o campo-chave. Tá certo? O material que eu passei tinha isso, não tinha? Muito bem. Então vamos lá. Bom, para a gente fazer, como eu tenho a questão da alteração, ele depende do remover, na prática a gente precisa criar primeiro uma rotina similar ao parecida, ou diferente do insere, mas baseado nesse camarada. Se eu tenho um camarada e eu tenho que remover ele,
vou fazer uma procedure. E essa procedure eu vou chamar ela de remove. Eu tenho o remove, eu tenho a exclusão, ou exclui, certo? Para mim remover um elemento um pouco diferente daquilo que a gente estava fazendo, eu vou precisar da minha lista de qualquer forma, como já deu para perceber que eu sempre vou utilizar ela. Eu vou resgatar de qualquer forma um tipo de item, é um tipo item que eu vou mandar buscar ele lá da minha lista, e eu vou precisar de uma posição que eu vou passar para a minha rotina. Tá? Basicamente seria isso. O que acontece aqui? Para a gente remover um elemento dentro da lista, vai ser o oposto do que a gente fez lá na nossa inclusão. Tá? Vou pegar um Excel aqui. O que a gente fez lá, considerando a nossa lista? Se eu vou ter o valor, tem a exposição lá, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, tem lá os vários valores que eu tenho dentro da minha lista. Se levar em consideração que dentro da minha lista aqui, vou colocar aqui, centralizado, vamos supor lá que eu tenho lá Ana, tenho José, tenho Pedro e tenho Paulo, certo? Esses valores dentro da minha lista. Quando eu vou inserir um novo elemento, se eu for inserir João, por exemplo, ele vai me trazer posição 2. O insere que a gente fez foi fazer o quê? Vou pegar esse camarada que está aqui, eu vou copiar ele e vou trazer ele para cá. Eu vou pegar esse cara, copiar e trazer ele para cá. Até pegar esse aqui, colocar ele para cá e eu abrir a posição para mim poder colocar João. Não é assim que nós fizemos? Essa é a lógica que diz a rotina que a gente criou lá. Se eu tivesse que acrescentar aqui no final e fosse colocar lá Zilda, aí eu já coloco ele no final. E só mando acrescentar o meu tamanho lógico que pode ser incrementado. Né? Agora, quando eu vou remover um elemento, como é que eu faço para remover esse elemento? Vamos supor, meu tamanho lógico aqui, ele está dizendo que eu tenho 6 elementos. Mas se eu vier e eu precisar remover um elemento dentro dessa minha lista, né, vamos dizer assim, eu vou remover José. Para mim remover José, qual que é a operação que eu tenho que fazer aqui para remover José? Primeiro, vou copiar esse cara com o meu X, porque ali diz dentro dessa nossa rotina que eu vou ter que extrair esse cara. Né? Então eu vou vir aqui, vou copiar o valor que está lá, vou trazer para X. E depois, o que mais que eu faço? Eu vou pegar da posição que eu tenho, onde está o elemento que eu estou buscando, eu vou pegar o seguinte e vou sobrescrever a posição que eu tenho. Não é isso? Na posição P, vai receber de P mais 1, vai receber do próximo. Depois ele vem para frente e vai fazer a mesma coisa, vai pegar do próximo e vai sobrescrever aqui. Até chegar em quem? Mas a Isilda ele vai pegar de quem daí? Então eu preciso chegar até o último. Quando chegar aqui, na realidade, cheguei até volta, que era a posição 5, ele vai copiar esse camarada e vai sobrescrever aqui. Certo? E no caso, eu cheguei até a posição que eu preciso. Certo? Aí o que eu preciso fazer é que aqui passa a considerar que vale. É isso? Eu vou decrementar um elemento dentro da minha lista. Tá claro essa ideia? Bom, então o que nós temos aqui? Seguindo, eu tenho a rotina que vai se chamar remove. Vou precisar utilizar uma variável auxiliar local, que é do tipo apontador. Vou fazer a rotina, begin. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar a fita, né? Depois vocês revejam o vídeo. O que é que tem que fazer aqui? Oi? Não, vamos dizer assim, eu tenho a rotina remove. O que nós fizemos aqui no Excel é a rotina de
exclusão ou remove? Por exemplo, para verificar se está dentro, sim, então, mas a pergunta aqui é a seguinte: o remove faz o quê? Eu tenho a rotina aqui em cima que chama insere. Insere faz o quê? Ele lê o nome do cara? Ele vai ver qual a posição que o cara está? Não, ele simplesmente faz o quê? Coloca o elemento lá. O nosso remove faz o quê? Então, o que a gente faz aqui? A posição que está aqui, ele, quando eu tenho insere aqui, ó, quando eu tenho insere aqui, ele verifica a posição? O insere, ele verifica a posição? Tudo bem, mas ele está pesquisando o camarada lá? Então aqui no remove a gente considera o quê? Você vai comparar se é uma posição ou não. Mas o vídeo de volta é assim. Se for a utilização, só vai remover. Nem preciso. No caso do remove eu nem preciso fazer isso. Mas o X já faz o X receber o valor da posição do então. Se você já tem. Então, X, sim, aqui eu considero que já tem. Porque da mesma forma do insere. No insere já tinha posição, já não tinha? Então eu faço o quê? X recebe quem? L, ponto, item, posição P. Ok, e daí? For, recebe um? Não, Recebe P. L, ponto tan, menos 1. Do. Bem, o que eu faço? O que mais? Tem? Tá certo isso? Certos disso? E? Então, tá certo, então vamos continuar. O remove ele tira da lista. É isso? Ele faz o que tem que fazer? Supostamente faz. Então eu tenho aqui, aí agora eu tenho exclusão. É isso? O que é que foi feito? Ó, veja bem, para me excluir, eu vou ter que ler o nome, verificar se o camarada é válido, vou ter que pesquisar para ver a posição, se ele realmente está na minha lista. Se ele estiver na minha lista, eu vou mostrar ele. Certo? Aonde que eu mostro os dados aqui de um elemento? Supostamente eu não tenho. Então, para me mostrar, eu vou chamar a minha rotina, vou chamar como sendo uma procedure, e vou chamar ela de exhibit.
Esse exhib vai receber um valor x, que é do tipo item. E esse camarada simplesmente vai fazer o quê? Vou mandar limpar a tela. E vou pedir para que ele escreva as informações, certo? Então eu vou dar um write ln, onde eu vou colocar nome, vírgula, x.nome, write ln, idade, x.idade, write ln, sexo, x.sexo. E vou pedir um read key para ele aguardar, mostrar os valores, certo? Poderia posicionar ele na tela em algum lugar, como foi colocado com o go to xy aqui, poderia fazer os ajustes para mostrar em um dado local, certo? Mas vamos deixar ele exatamente como está. Então o que vai acontecer? Ele vai exibir quando ele lê um novo nome, certo? Na verdade, eu vou tirar essa primeira linha aqui, tá? Deixar ela mostrando a idade, certo? Que são os outros campos que eu tenho do campo nome, certo? Preciso mostrar os dados que eu tenho. Depois que eu mostrar os dados, eu vou precisar do meu confirma, certo? Meu confirma e eu posso precisar da minha mensagem aqui, certo? Então, o que é o exclusão que nós vamos ter aqui? Exclusão, eu vou ter uma variável x local como sendo do tipo item, né? O camarada que eu vou estar vendo. Eu vou ter um camarada que eu vou chamar de post, que é do tipo apontador. Poderia ser integer. E por que não é integer? O que eu vou ter aqui? Ó? Exclusão. Eu vou ler o campo nome. Primeira coisa que ele vai fazer, x.nome. Eu vou mandar pesquisar, tá certo minha pesquisa? Eu passo a lista, eu passo o campo-chave e eu passo o meu tipo booleano. Tá correto? Tipo booleano. False significa que eu não quero encontrar. Mas na verdade eu quero encontrar. Se a posição que ele retornar for igual a 0, tá certo a mensagem? Não. Qual que seria a mensagem correta? Vou fazer um nome aqui, mais x.nome mais vou mudar o nome não está na lista. Pode ser assim? Oi? Tá faltando vírgula. É? Então tá. Se acontecer, não for isso que ocorrer, o que vai ocorrer? Significa que eu encontrei o valor, certo? Não é isso? Então, significa que meu x aqui pode receber do meu L.item na posição pós, e eu posso ter esse elemento já extraído. Não posso?
Aí eu vou chamar o exhib e eu vou passar esse meu x para dentro do exhib. Ele vai fazer o quê? Ele vai exibir os dados do camarada que ele encontrou. Certo? Aí, uma vez exibido, então eu vou usar a minha confirmação lá, né? Esse confirma nosso aqui, ele faz o quê? Ó, eu vou fazer uma variação desse confirma aqui e eu vou colocar aqui uma mensagem que eu vou dizer que é do tipo string. Certo? Aí ele vai vir aqui e vai dar um write aqui, e vai mandar escrever a mensagem. Ok? Bom, aqui no meu confirma que está aqui, então eu já utilizei ele, que é uma procedure, eu vou colocar aqui dentro uma mensagem. Confirma inclusão. Eu vou colocar assim. Ok? E eu vou utilizar a mesma ideia aqui. Ele exibiu. Daí aqui, em vez de confirma a inclusão, eu vou pedir certo? E se for confirmado, então eu vou chamar a rotina remove. Onde dentro dessa rotina remove eu passo o L como parâmetro, passo um X como parâmetro e passo o pos como parâmetro. Tá certo? É razoável? Dentro do remove, você recebeu a de novo daí? É que nós vamos usar como remove, e não como deleta ou como exclui. E daí eu posso, quando eu for utilizar rotinas, que eu for trabalhar de uma lista, fazer gerar duas, eu posso simplesmente pedir para ele remover o elemento da minha lista. E eu posso reaproveitar essa mesma rotina, ele trazendo o X de volta, e eu mando inserir ela numa outra lista, certo? Se eu não trouxer ele, daí eu perco essa possibilidade. Tranquilo? Aí, neste caso, assim como no caso do insere lá, dá para ver que um subprograma como este, ele é feito para ter mais de uma função. Não é isso? Pesquisa. Ele serve para duas funções diferentes. Eu acrescento um parâmetro e consigo utilizar ele para funções diferentes. Não é isso? Isso gera uma flexibilidade do programa que facilita que, conforme eu tenho um subprograma pronto, eu posso trabalhar ele passando parâmetros a mais com ele, e eu posso usar para funções diferentes. Beleza? Da mesma maneira que foi feito no pesquisa, eu posso usar o remove com dupla função. Assim como aquele insere fim, nós também vamos utilizar ele depois com uma outra função. Tranquilo? Então tá. Então, o exclusão teria esse papel aqui, certo? Aqui nós já colocamos exclusão aqui como opção, né? Nosso programa principal está aqui, ele fez a lista vazia e chamou o meu menu. Foi isso? E ele funcionou, né, outro dia, né? É isso? Esperamos que continue funcionando hoje, né? Certo? Então, o que nós temos aqui? Vou salvar aqui, vou mandar executar. Não deu erro, deu aqui hint, avisos, né? E vou mandar chamar. Colocar atrás. Sim, mas a sequência que nós vamos colocar, nós vamos colocar o que está lá no Excel, mas em que sequência que nós vamos colocar isso? Oi? Vamos começar com o Walter? É mais fácil a gente começar com o José.
começa do meio, depois joga para frente, joga para trás, joga mais variado. É isso? Oi? Um custo? Confirma. Observe que ele deu mensagem agora, né? Antes ele não tinha dado mensagem, né? Vamos inserir. Começamos com José. Vamos colocar Ana. Confirma. José, Ana. Nós vamos colocar o que está lá na lista, lá, não é? É isso? Certo? Aí eu venho aqui para excluir 3. Vou colocar Zilda. Olha lá. Não está na lista, tá vendo? Certo? Aí eu vou excluir, vou colocar para excluir Ana. Aí eu venho 3, vou mandar excluir Ana. Ana não está na lista. Oi? Tem que incluir Ana de novo, né? Então Ana, 21 anos, sexo feminino. Confirma? Calma. Uma coisa de cada vez, ok, Jack? Vamos por partes. Tá certo? Funcionou do jeito que a gente gostaria que funcionasse? Tá, então vamos sair e vamos executar agora as outras rotinas que a gente precisa, certo? Bom, aqui a gente tem a questão que eu preciso ter, por exemplo, relatório, né? E tenho alteração, né? Vamos voltar no Exhib aqui. Eu vou colocar para que mostre o nome aqui também, porque como ele limpa a tela, daí não tem o nome lá para mostrar, ok? Bom, então, dos itens que tem aqui, vamos trabalhar com relatório, que daí a gente pode trabalhar com relatório listando os dados que eu tenho, certo? O que ocorre aqui? Eu tenho lá, vou precisar de um computador, tipo computador, e vou fazer um laço de repetição do tamanho, onde eu vou fazer com que seja feito escrevendo linha a linha, certo? Então, eu vou dar um write, onde eu vou escrever l.item de índice k.nome, um write que vai escrever l.item de índice k.idade e um write em l.item de índice k.sexo. Tá? Eu vou colocar o ln aqui no último, né? Ele vai escrever e daí ele vai pular linha. Né? Na verdade, vamos fazer assim, né? Vamos deixar ele todos bonitinho aqui. E daí, aqui eu vou acrescentar e vou mandar escrever aqui o K, indicando a posição que ele vai estar, certo? Eu vou acrescentar aqui um espaço, colocar uma vírgula, um espaço aqui, para ele ficar separadinho o número dos valores, certo? E aqui no final, eu vou dar um write ln, simplesmente para ele pular, para ele escrever e pular a linha. Ok? Dessa maneira, daí ele vai conseguir mostrar todos os dados que eu tenho ali na minha lista,
certo? Tem mais uma outra situação aqui. Só um minutinho aqui. Liga o ar ali pra gente, por favor. Não, já vamos. Só um instantinho. Tá, vamos lá. Para a gente não precisar ficar digitando toda hora os valores que a gente tem aqui, eu vou criar uma rotina aqui que eu vou chamar de grava. Tá? Considerem. Essa rotina grava, ela vai receber como parâmetro o L, que é do tipo lista, tá? E ele vai gravar esse elemento dentro do arquivo, tá? Então, eu vou precisar ter uma variável chamada de item, vou dizer que ele é do tipo file of item. Eu vou usar um comando chamado assign, e esse comando assign ele vai fazer o seguinte: ele vai vincular o nome de arquivo que eu vou ter lá no programa, eu vou chamar ele de arquivo. .dat, tá? Um arquivo.dat, tá? Eu vou dar um rewrite, um comando que vai abrir esse cara. Vamos mudar o nome desse cara aqui, vou chamar de arc, okay?
em referência a arquivo. Ou melhor. Então, tá bom. Oi? Tá. Esse rewrite, ele vai abrir o arquivo e vai zerar aquilo que já vai ter no arquivo, caso eu já tenha algum dado. Tá? Então, sempre que eu abrir o programa e eu for escrever ele no arquivo, a minha lista, ele vai zerar o que ele tem lá. Tá? Aí eu vou fazer, aqui eu vou precisar de um apontador. Opa. E eu vou fazer um for, tá? Variando de 1 to l.tan do, e vou fazer o comando write, write arc, que é o nome do arquivo que está valendo aqui dentro do meu programa, tá? Na prática vai valer o arquivo.dat, que é o que vai ter lá, e eu vou mandar escrever aqui o l.item de índice k. Tá? Depois que ele fizer todo esse lapso que ele vai percorrendo, eu dou um close dentro do meu arc. Ele vai fechar o arquivo, porque o arquivo não pode ficar aberto. Tá? Quando eu faço o vínculo dele aqui em cima, o rewrite ele vai abrir e vai reposicionar no início do arquivo. E esse laço de repetição vai fazer o quê? Vai fazer com que ele escreva dentro do arquivo. É o write, mesmo write que a gente estava usando. Só que o write, ao invés de ele mostrar na tela, ele vai mostrar isso para o arquivo. E depois, ao final, ele dá um close. Esse close não vai estar identado com o write. Tá ok? Então, vamos só verificar se está certa a minha sintaxe aqui. Vamos mandar executar. Não deu erro, teoricamente, de compilação. É um bom caminho, né? Entro com José, 20 anos, sexo masculino, confirmo, coloco para incluir, vai ser Walter, 21 anos, sexo masculino, Ana, 20 anos, sexo feminino, confirmo. Tá? A gente pode testar o 4 para verificar. Ixi, 4 não mostrou nada. Oi? Não. Ana está aqui, né? Eu esqueci de chamar a rotina. Eu fiz o write, o grava, e esqueci de chamar o grava. Certo? Então não vai escrever nada. O relatório tem que ser chamado também. E pode ser o relatório. Chamei o relatório. Grava está aqui. O relatório está aqui. Relatórios. Relatório está aqui. Ah, tá. No relatório aqui, eu vou precisar ter o read key para poder parar, né? E aqui em cima, para mim ter certeza que ele está fazendo, eu vou mandar limpar a tela. Certo? Então o relatório está ali, o menu está aqui. O que acontece? Eu estou dentro do lado de repetição do meu menu aqui. Quando ele chegou até aqui no final, quando a opção for igual a 0, antes de fazer isso aqui, eu vou chamar, repita, aqui, até aqui, eu vou chamar a minha rotina grava, e dentro dessa minha rotina grava eu vou passar a minha lista. Né? Aqui não estava com ponto e vírgula, mas agora posso precisar, porque eu tenho a outra linha, que é a linha do grava. Certo? Vamos salvar mais uma vez. Vamos vir aqui, vamos mandar executar. Eu vou inserir o José, 20 anos, sexo masculino, confirma. Vamos mostrar o relatório, está lá José. Só está tudo montado, né? Certo? Vamos colocar um espacinho ali. Eu peguei isso aí do meu programa, ok? Só vamos visualizar aqui. Eu vou abrir a minha pasta.
está dentro dos meus documentos, está aqui dentro do C, DC, aqui, pasta LP2, eu não dei o caminho, né? Tranquilo, não tem problema não. Tem que sair procurando por ele agora. Começar do zero, exatamente. Aí a gente fixa, né? Vamos seguir o caminho. Poxa. Tá. Então, primeiro, aqui no meu relatório, eu vou, entre uma linha e outra linha, eu vou dar um write, e onde dentro desse, vou colocar uns espaços em branco, vou colocar uma vírgula aqui para separar, vem aqui, vou colocar um outro aqui, aí ele vai separar os dados, não vai ficar todo montado, ok? Vejamos, tá, grava, dentro do meu grava aqui, vamos acrescentar, eu vou colocar isso aqui dentro de C2 barra UDC barra ELP2 barra. Deixa eu só checar se tá. Não. Tá dentro de ELP2 2016-02 2016-02 barra LP2, daí o arquivo .dat. Ok? A gente define o tipo item, deixa eu verificar se está certo, aqui TP item. Ok, vamos lá. José, Walter, Tem no 4, tá lá, relatório. Oi? Ficou escadinha, né? Porque os nomes são Ana tem 3, José tem 4, Walter tem... Certo? Tá. A exclusão a gente já fez. A gente fez o relatório. Temos que ver por que esse grava não gravou aqui. Vou chamar ele. Vamos voltar a verificar aqui sim. Estou aqui dentro. Qual o caminho que eu coloquei? LP2. CUDC 2016-02. LP2. Tá aqui. Que coisa fantástica, né? Coisa mágica. Né? Data e hora aqui, ó. Né? Hoje. Certo? Deve ser. Que absurdo, né? Tá. Então, veja bem, tem um processo aqui que é o seguinte, né? Ele gravou, então vou fazer procedure que vai fazer a leitura, né? Que vai fazer a leitura.
Aí eu vou chamar ele via passagem de parâmetro aqui por referência, né? E aí aqui eu vou precisar usar o var arc, vou fazer o file of item do mesmo jeito. Eu vou ter um K, que também vai ser do tipo apontador, e vou fazer begin. Tá? O assign faz o que mesmo? Sei. O que faz o assign? O assign faz o vínculo entre o nome do arquivo que vale dentro do programa, que para a gente chama-se arc, com o nome do arquivo que vai estar lá no sistema operacional, que vai ser o Windows, no caso, que está gerenciando, que se chama arquivo.dat. Tá? Quando eu vou fazer a leitura, a gente não usa o rewrite. O rewrite a gente usou no comando ali em cima. Por quê? Porque o rewrite ele vai regravar ele, certo? Como ele vai regravar, então o que acontece é que ele vai precisar chamar com rewrite. Quando eu vou ler o arquivo com o objetivo de ler ele, a gente usa o comando reset. Tá? Reset arc, que é o nome do arquivo, que vale para dizer que eu estou abrindo o arquivo e ele vai posicionar no início desse arquivo. Tá certo? Não simplesmente vai abrir ele. Tá? Como eu tenho uma quantidade que eu não sei de quantos elementos eu vou ter ali dentro da minha rotina, eu vou fazer um laço de repetição enquanto não for end of file. End significa fim. Enquanto não for fim de arquivo, faça. Muita informação. Né? End of file. É complexo, é bastante difícil, mas eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em entender. Ainda entendi os mais. Mais? Que mais? Nós vimos strings, e quando a gente viu string, a gente viu que quando eu pego uma string e uso mais, eu estou fazendo o quê? Como é que é mesmo? Fala mais alto, Joilson. Concatenação. Tá vendo? Bom, similar ao que a gente fez lá no arquivo para gravar, a gente usou que comando? Isso é para vincular o nome do arquivo que está dentro do programa com o nome do arquivo que está lá no sistema operacional. Mas para mim, de fato, eu gravar ele lá e usei o que? Está ali o código ali, nessa write escreve. Então, aqui eu vou usar o comando read. Eu vou ler. Eu vou dizer que eu vou ler em arc, aqui. Eu vou precisar ter aqui, ó, um camarada, que eu vou chamar de x, que é do tipo tp-item. E eu vou ler aqui, e vou dizer que ele vai ler e vai jogar para quem? Para x. Certo? Eu vou jogar para x, e daí eu vou chamar aqui insere fim. Não tem insere fim? Eu passo quem no insere fim? Passo a lista. Quem mais? O x. O insere fim ele já incrementa, não incrementa? Ele conta mais um, certo? Então se eu chamo insere fim, o que acontece? Ele vai colocar no final da lista. Tá certo? Então, vamos dizer assim, bom, a
aqui igual eu fiz no outro comando, o que é que eu preciso fazer aqui? Oi? Eu abri o arquivo aqui, vinculei, fiz um assign, vinculei o arquivo externo que está lá no sistema operacional, um arquivo que está valendo aqui o nome do arquivo dentro do meu programa que se chama ARC. Fui lá, percorri ele, fiz a leitura, abri o arquivo, fui lá, fiz o processo, estou lendo os elementos, estou inserindo no final da minha lista, certo? Depois disso eu tenho que fazer o quê? Como é que eu fecho? Close. Close ARC. E onde que eu vou chamar esse camarada aqui? Eu faço a minha lista vazia. E antes de eu chamar meu menu, eu vou chamar o lay. Vou passar o L como parâmetro. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, tá? A primeira vez que eu for executar esse programa, eu necessariamente, não sei se vocês observaram, mas primeiro eu mandei gravar e depois eu estou chamando o lay. Certo? Isso é necessário porque senão o arquivo não existe. Ó, não deu erro. Certo? Aí eu venho na opção 4. Ó. É absurdo. Ah, sim, desculpa, foi mal. Vamos lá, reiniciar o computador. Vamos vir aqui inserir vamos inserir João, 22 anos, sexo masculino, certo? Eu venho aqui no relatório 4. Opa! Ficou? Opa! Confirma assim, 4. Aí. Pressionei uma tecla errada. Foi mal, desculpa aí. Aí eu pego, terminei de listar, eu vou sair fora do meu programa, né? Eu vou precisar fazer outra coisa, né? Aí eu vou mandar entrar no programa de novo, né? Aí eu vou mandar, ó lá, né? Tá gravado, né? Eu posso provar, tá lá, certo? Oi? Fechar o código. Tá, vamos fechar o código, continue. Tá, sair pra dentro aqui, né? Tá aqui, ó. Deve ser isso aqui, né? Tá aqui. Não. Não é real. Desculpa aí, foi mal. É mágico o negócio, né? Então. É meu computador. Beleza? Entendeu o processo? Posso passar matéria nova, né? Entenderam o processo? Bacana? Tá? Então, veja bem, vocês... A ideia da aula de hoje, ainda nós temos a questão das ordenações e de uma lista criar outra lista, certo? Claro. Ele vai pegar, vamos pegar aqui o Excel aqui. Ele vai pegar aqui, ó, eu vou lá, leio o nome. Vamos dizer lá, eu li José, certo? Quando eu li José aqui, ele pega, vamos abrir o... Voltamos aqui no programa, certo? Como é que o processo acontece? Da onde que ele tira
Aonde que ele tem que colocar o elemento? Esse é o grande cara. Certo? Por quê? Por que é ele que faz isso? Porque quando a gente está aqui com a rotina aqui, ó, ele leu José, eu vou colocar José aqui do lado aqui, né? O nome, ele leu José. Quando ele pega o campo José aqui, ele vai chegar ao campo chave aqui. José vale chave. Aí ele vai entrar aqui no laço, começa na posição 1. Então começou aqui, posição 1. Na posição 1, ele pegou e verifica. José, que é o chave, é maior do que L.item de índice 1.nome. José é maior que Ana? É. Então o que acontece? O K, que é o apontador, recebe K mais 1, passa a apontar para a segunda posição. E ele pergunta aqui, K é menor que L.tan? L.tan no caso está valendo 6 nesse caso, né? José, K está valendo 2, L.tan está valendo 6. Aí ele passa para a segunda posição. Na segunda posição, ele pergunta, José, que é o chave, é maior que L.item de índice K.nome, que vale João? José é maior que João? Sim. Porque se ele pegar, como que ele é maior? J, José, João. O, os dois são iguais. Aí vai ter o quê? A e o S. Quem que é maior? S. Mas aí transforma em número. Não. Vamos dizer assim. Vocês viram lá no primeiro período, lá com o Damin, tabela ASCII, tá vendo? Sim. Cada letra, na verdade, é um número. Se vocês observar, vão verificar que o A que está lá é menor que o B, que é menor que o C. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os números que vai contar aqui, o número que vai somar aqui vai dar um número menor para João do que para José. Certo? Mas ele vai pegar caractere a caractere. Então, é a mesma, é caractere. Na verdade, tanto faz. Do jeito que você achar melhor, ele vai pegar. Mas ele vai considerar dessa maneira. Porque dos dois jeitos vai dar, João vai ser menor que José. Certo? E isso vai determinar a posição. Aí José vai chegar aqui em Pedro. José é maior que Pedro? Não. Tá certo? Aí ele cai fora do laço de repetição, dizendo que a posição vai ser 3, que é a posição onde ele vai inserir. Tá certo? Alguém ficou em dúvida em alguma coisa aqui? Tranquilo? Só para o pesquisa aqui, essa lista aqui, só para a gente revisar o processo. Dentro desse semestre, a gente começou vendo agregados homogêneos, né? A gente viu subprogramação. Agregados homogêneos é vetores, matrizes e strings. Não é isso? Na sequência, a gente viu subprogramação. São procedures e functions. A gente viu ele recursivo e viu ele normal. Não é isso? Então, eu tenho os subprogramas. E a função a qual eu tenho que utilizar. Além disso, a gente viu os registros, que são os agregados heterogêneos. No conceito de listas aqui, a gente agrupou tudo. Eu tenho agregados heterogêneos, eu tenho agregados homogêneos, né? Aqui agregados heterogêneos, aqui agregados homogêneos, e eu tenho subprogramas. Certo? Tem subprograma para várias funções, seguindo o papel do quê? Ele executa somente aquilo a qual ele se destina. Eu não faço um subprograma para fazer, ele tem que ser o mais genérico possível, que sirva para fazer qualquer coisa. A gente viu bastante a passagem de parâmetro por referência, quando eu quero ajustar valores, certo? E eu tenho passagem de parâmetro por cópia ou por valor, quando não importa a alteração dos dados, certo? Em todo o conceito de listas aqui, a gente está aplicando todos esses conceitos. Tá certo? Tá claro aí? Alguma dúvida? O problema
que é a alteração que vai acontecer aqui? Como é que fica a alteração? A gente fez o inclusão, a gente fez o exclusão. Como é que é a alteração? Primeiro, você tem que resgatar um valor como se fosse fazer uma exclusão, certo? Oi? A gente mudou outro dia e colocou que eu posso fazer alteração de nome, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse trecho de código aqui, que vai ser a primeira parte que envolve, eu vou declarar o X tipo item, eu vou entrar com o nome, vou fazer pesquisa, depois que eu fiz a pesquisa, eu confirmo, se o nome não estiver, não é isso? Que pode acontecer do nome não estar, ele vem. Aí eu vou fazer begin, eu vou chamar o remove, onde o remove eu passo o L, eu passo o X e passo a posição. Não é isso que ele faz? Disso ele vai fazer o que? Ele vai trazer o X, não vai? Eu vou chamar o exhib, que vai mostrar o valor de X, vai lá e vai exibir os dados de X. Vai mostrar na tela, certo? Depois disso, eu vou precisar fazer como se fosse uma inclusão. Porque eu vou precisar ler um novo nome, ó, o que ocorre aqui, ó, eu vou precisar ler um novo nome, eu vou precisar checar isso daqui, para daí vir aqui e confirmar esse camarada aqui. Concorda comigo? Não é isso? Praticamente isso quer dizer o quê? Então a alteração aqui, ó, até aqui ele mostrou o exhib. Eu fui lá, encontrei o cara e removeu, certo? Observaram que o exclusão meu ficou para baixo do inclusão. Não ficou? Então, o que acontece aqui é que aqui eu vou chamar o inclusão e vou passar o L. Tem mais que eu tinha? Só o L. Vai lá, vamos ver, olha lá. O que é que tem lá? Só o L. Só o L. Tá vendo? Ele vai no embalo, né? Vai que tem. Vai que tem, né? Não, eu acho que aqui não virou monstro. Ele executa todas as operações. Tem alguma operação fantástica aqui, milagrosa, que aparece do nada? Tudo gravado. Tá tudo gravado em videoaula. Não? Não aguenta mais. 4 tá lá os nomes. Certo? Aí eu venho. 2. Alteração. João. Mostrou os dados. Certo? Aí vai entrar com um novo nome. Pode ser o próprio João? Até pode. Então você deve inserir João. O que está errado é a idade. Confirmo. Vem lá, 4. Mudou a idade do João? Era 22. Passou para 20. Boa. Certo? O segredo está no equipamento. Vou excluir o José. Lá mostrou os dados do José. Certo? Confirma? Confirma. 4, vai lá, cadê o José? Não tem mais José. Tá certo? Vem aqui. Sai fora. Manda executar de novo. Quando listar, tá lá, sem o José. Bacana? Dúvidas? Só na hora de conversar com o meu. Tá, então
Podemos deixar por aqui? Com certeza. Alguém tem alguma dúvida a mais aqui que a gente queira acrescentar aqui? Teve um erro. Pra dar uns erros lá. Vai chover mesmo, vai ficar espiar, quer ficar. Tá, deixa eu passar, vamos colocar uma parte de ponteiros aqui, nessa videoaula, para... Como separa? Tá bom, vamos fechar a videoaula. Tudo bem?